Olá, olá gente, tudo bem? Vamos começar mais essa live hoje sobre Cantares, a igreja vivendo a plenitude da palavra, a igreja que vive na plenitude da palavra. Então vamos compartilhar agora, vamos comunicar com amigos, com parentes e chamar todos para esse canal Instagram neste momento sobre a igreja vivendo a plenitude da palavra. Deus tem algo sobrenatural para realizar através das nossas vidas e também em nossas vidas. É importante a gente entender que o propósito de Deus sempre é um propósito eterno, um propósito completo naquilo que Ele tem como proposta para nos dar a verdade escrita na palavra de Deus. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceram, não prevalece, não prevalecerá. Então nós temos a garantia de um passado que já vencemos, um presente que vamos vencer e um futuro que vamos alcançar. Para isso a gente precisa entender bem a palavra de Deus, buscar o conhecimento, viver o conhecimento. Hoje nós estamos no livro de Cantares, no capítulo 2, no versículo 5, ainda bem naquele versículo. Semana passada trabalhamos a área do amor, né? Estruturamos bem aquilo a que refere o amor de Deus, a graça de Deus, os dons imerecíveis de Deus sobre a igreja. E a igreja é isto aí, a igreja não é para viver um tempo de perdido na terra, um tempo de fracasso, é para viver o tempo de mais que vencedor. Então vamos compartilhar, vamos comunicar nessa live aí pelo Brasil afora, para podermos realmente alcançar o propósito que temos para alcançar. Comunique aí com o seu amigo, com o seu parente, pessoas que você conhece de longe, de perto, e vamos começar a entender aquilo que é os benefícios de sermos cheios do conhecimento e viver o conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja bem que o instrumento da liberdade é a verdade. Só que só adquirimos o conhecimento da verdade pela própria estrutura daquilo que começamos a entender, compreender, ver e analisar. Daqui a um pouco o Júnior está aparecendo aqui no vídeo e a gente vai bater um papo sobre isso aí. A igreja vivendo a plenitude da palavra de Deus. A igreja em plena atividade daquilo que Deus tem para a igreja, aquilo que Deus projetou para a igreja, aquilo que Deus já sonhou com a igreja dele aqui na terra. Então estamos aguardando o Júnior, daqui um pouquinho ele estará conosco. Então você vai compartilhando, vai comunicando, vai dando o teu sinal aí que você está presente e a graça de Deus está sobre nós. Bastante a gente sempre confiar e entender que a igreja ela é um ambiente onde Deus habita, onde Deus age, onde Deus se move, pelo qual Deus traz os benefícios dele para a humanidade. Então a igreja é verdadeiramente um corpo, um organismo vivo, só que precisa entender melhor o que é o projeto. Aí o Júnior chegou. E aí, Júnior, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem. Abençoado, graças a Deus. Na então, paz. Estamos aí para começar mais uma live sobre a igreja vivendo na plenitude da palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, a gente está, né, com essas 7 sexta-feiras. Hoje é a quinta, se não me falha a memória. Sexta. É a sexta. Então, é a sexta, sexta-feira. Então, sexta. Então, a semana que vem nós vamos terminar esta da plenitude e vamos entrar com a live sobre... Eu estou pensando em entrar sobre libertação e cura. Falar sobre o que é ser liberto, o que é ser curado fisicamente,
espiritualmente e em todos os aspectos, de alma, corpo e espírito. Viver uma vida mais saudável. A igreja de hoje, ela tem muitos doentes, mas não é só doente físico. Nós estamos vendo uma igreja que ela está com muitos doentes mentais, doentes da mente, pessoas sofrendo de crise emocional, muita depressão, muita ansiedade. E agora, nesse período de coronavírus, a gente tem visto que isso acrescentou muito. O que você acha entrar num campo deste, quando terminar a igreja na plenitude em Cantares, entrar no Novo Testamento, principalmente pegar um dos evangelhos, o Marcos, que é muito forte, ou Lucas, para a gente entrar em áreas de cura física, mental e espiritual? É bem relevante, né, o tema, né? Quando você trata de cura e ainda mais nesse tempo, né, que a gente vive hoje, é muito legal para a gente poder tratar, né? São muitos os conflitos, muitas as doenças, não são doenças físicas propriamente ditas, né? São as chamadas doenças psicossomáticas, doenças emocionais, e isso é de uma relevância muito grande. Inclusive hoje, mais cedo, até vi um jovem da nossa igreja, né, da Verdade Vida, mandou uma mensagem para mim para eu assistir um vídeo que ele fez, e ele está postando no Insta dele, que é o Michel Coutinho, menina, gente finíssima, moleque de Deus, e ele fala sobre isso. Ele tem passado por crises e tudo mais por causa dessa quarentena. Então, eu acho muito válido a gente tratar essa área da cura da alma, dos sentimentos, do emocional, e para esse tempo que a gente vive, né? Eu acho que é de total relevância, a gente pode tratar isso e partir para dentro desse negócio. Será o que o povo acha? Será que pedindo uma pergunta a eles, um firme, um apoio? Será que dá isso? Né? A gente vai postar lá, vou falar com a Jaque, ela que é a gestora aí das redes sociais do Pastor Paulo, né? Então ela vai postar lá, nós vamos entrar, vamos jogar aí essa próxima semana os 2 temas. Principalmente esse, para ver qual tema o pessoal vai querer seguir para a próxima série, né? Vamos tratar a questão das doenças, dessa questão emocional, principalmente, o que a Bíblia vai relatar, né? Para a gente poder trabalhar. E aí a gente coloca lá, e aí a gente vai esperando o feed do pessoal. A doutora Sandriane está aí, ó. A doutora Sandriane está aí, o Djalma mandou também. Doutora. Sandriane mandou um beijo para a gente aí, deu um oi, o Djalma também. Deixou um abraço. Djalma, eu estou sabendo que tem até uma live hoje dos casais, mas eu não podia interromper a minha. Eu soube já no tempo vencido, né? Então não deu para me mudar a data, não deu para mudar o horário, mas vamos em frente. Deus vai abençoando lá e abençoando aqui. Então, Júnior, eu penso que se a gente entrar nesse ambiente de cura, nós vamos ter uma palavra aí dos 30, 40 minutos, e aí convocar o povo para orar, cada um no seu lar, onde estiver, no ambiente que estiver, e receber a visita de um anjo, receber a cura através da fé, receber a libertação através da fé. Então, eu creio que vai ser muito relevante, porque uma das coisas que Jesus chamou a gente para fazer é curar o povo. Um dos momentos que Jesus deu autoridade aos 12, em Lucas capítulo 9, se não me falha a memória, versículo 1, Jesus chama os 12 e diz assim: eis que vos dou autoridade e poder sobre todos os demônios e curar todos os enfermos. Sim. Não sei se é isso aí, Lucas capítulo 9, versículo 1, mas eu acho que é isso mesmo. O 9:1. E convocando os 12, deu-lhe virtudes e poder sobre os demônios para curarem os enfermos. Então, a palavra virtude aí é autoridade. Sim. É exocio, direito para exercer. Poder, dínamos, a força moral divina para agir em milagre. Sim. Para realizar milagres. É a mesma palavra quando ele diz eu sou o que sou, né? Então ele libera esse poder do eu sou
para realizar aquilo que eu sou, a cura, o milagre, a verdade. Então, estava pensando essa madrugada, né? E esses dias pensando muito sobre isso. E eu acho acho que válido. vai dar certo. Você prepara com a Jaque Uhum. e o povo dando o apoio, a gente vai curar o povo. Sim, vamos sim. Vai ser O legal, vai pessoal sim. vai vomitar câncer, vai jogar coisa maligna fora. Vou mexer no corpo, na alma e no espírito da pessoa. E aí vai ser uma maravilha. Mas hoje a gente ainda está com Cantares, capítulo 2, versículo 5. Leia Sim. aí, Júnior, mais uma vez. É o sustenta-me com passas e conforta-me com maçãs, né? Porque desfaleço de amor. Semana passada a gente tratou bastante o amor, né? A gente Tratamos bem o deu. amor, né? Se você não assistiu aí, pessoal, hoje de manhã foi postada também a sequência das lives, tá? Se você não assistiu a sequência, as 5 anteriores, eu indico assistir. Semana passada a gente falou sobre o amor, sobre o constranger do amor e tudo mais. Foi muito, muito especial, né? E hoje a gente está com duas frutas, né? É, A uva e a maçã. Então nós vamos de exatamente. baixo para cima como começamos. Vamos subindo. Vamos ver onde a gente vai chegar hoje com esta palavra maçã. Mas olha bem, o que ela diz aí na tradução que você está lendo? Sustentai-me com passas e confortai-me com maçãs. Então, aqui ela está dizendo que a maçã gera um conforto. E é interessante quando a gente olha, estuda sobre a maçã, os benefícios que ela traz. Os benefícios, né? Tantos são os benefícios para o corpo físico, para o cérebro. Estava lendo hoje algumas coisas relevantes da maçã. Os benefícios dela são 13, parece, benefícios, 10 em uma coisa e 13 em outra área que atua fortemente. O que você vê aí sobre maçã? Se você pesquisou alguma coisa? Eu dei uma pesquisada nas partes do versículo, né? Como a gente já tinha tratado muito bem e muito profundamente sobre o amor, então eu me atentei bastante à maçã e à passa, né? E eu acho interessante a gente tratar as palavras em separado. Quando a gente olha para a maçã, ela vem acompanhada com essa palavra, né? Conforta-me. Então, Conforme. confortai-me com maçãs. Eu fiz umas pesquisas, eu olhei, li bastante. As palavras me chamaram muito a atenção. Quando você olha para a palavra confortai-me, você olha para o verbo confortar, ele traz alguns significados que eu acho muito relevantes, como, por exemplo, tornar confortável. Então, ele é o tornar confortável e o introduzir conforto em. Então, quando você lê conforta-me com maçãs, e aí eu fui pesquisar também os benefícios da maçã, ela tem vários benefícios interessantes, como a melhora do colesterol, reduzir colesterol, evita envelhecimento precoce, protege a voz e a garganta, né? Fortalece o sistema imunológico. Então, tem uma gama de benefícios, né? E aí você lendo o Conforta-me com as maçãs, juntando, você vê isso indo além, né? Mais para frente eu quero... A igreja é um corpo, né? Sim, você vê isso indo mais além. Depois, mais para frente, quando a gente entrar na passa também, mais para o final, eu vou trazer uma outra ideia que eu também consegui, que eu pesquisei, que eu senti muito especial de falar, sobre a junção das duas, né? Trazendo uma história em cima disso, na época, o porquê utilizado. E aí você vê uma junção disso pensando na igreja como um corpo. Como o Cantares traz o espírito e o sentimento de Cristo e a igreja, o casamento, o alinhamento, o amor, a paixão entre Cristo e igreja, você está vendo a palavra sendo traduzida para nós.
como igreja. A Bíblia dizendo, falando, conforta-me com maçãs, ela está dizendo assim, deixe entrar sobre vocês, deixe entrar sobre a igreja os benefícios para que vocês tenham uma vida saudável e chegue à estatura deste amor que ela completa o versículo. Então, quando você lê e conforta-me com maçãs, ela está dizendo assim, introduza em mim os benefícios que há em você, os benefícios da longevidade, os benefícios da imunidade. Então, quando você traz para dentro de si o benefício, né? Da melhora do cérebro. Sim, quando você traz para dentro dela, então você fala assim, conforta-me, então eu vou introduzir eu vou trazer para dentro. Aí eu completo com as maçãs, eu estou dizendo assim, estou trazendo para dentro de mim aquilo que você tem. Então, Cristo entrega a maçã para que eu possa me alimentar. Eu estou introduzindo em mim um sistema imunológico, ou seja, eu posso me blindar contra as artimanhas, os dardos, as flechas, as setas, as maldições, palavra negativa, palavra tudo que vem. Tudo que vem, eu blindo. Então, eu estou imune a. Entendeu? Estou imune a. Então, isso também me faz um outro ponto, um outro benefício da maçã, que é o quê? A questão da voz, a proteção. Então, nós temos dentro do introduzimos a nossa voz, as bênçãos, para que eu possa adorar, para que eu possa profetizar, para que eu possa proclamar. Então, você vê que não é algo tão... Não é somente um alimento que está dizendo. Ela está usando um sentido figurado, a gente pode dizer assim, né? Um sentido figurado, desenhado de uma maçã para dizer, eu estou introduzindo em vocês benefícios que façam de você uma igreja relevante, blindada, protegida para poder avançar. É porque a igreja é um corpo, né? Então as artérias espirituais, muitas vezes ela é bloqueada pelo excesso de gordura, da ignorância, de gordura do pecado acumulado, coisas ocultas, né? Da gordura da própria falsa pregação, de uma graça sem graça, de um mover espiritual negativo, dos exageros. Tudo isso vai entupindo, vai bloqueando as artérias. E aí a Bíblia diz que com esse alimento que é espiritual, ela transfere para o mundo espirituais, com todos esses benefícios, ela vai limpar as artérias para que, através da limpeza, possa fluir a graça, a unção e a perfeição de Deus. Agora, é importante ler um versículo que me chama muita atenção, em Provérbios, capítulo 25, verso 11, porque ali vai falar algo tremendo, muito forte mesmo, sobre maçã. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Maçãs de ouros, maçãs em salva de ouro, maçãs de ouro em salvas de prata. Então, isso aqui na antiguidade, a maçã dourada ela era tida como longevidade de vida. Então, quem encontrava maçã dourada, claro que é um mito, mas por isso entrou para a história grega como algo fenomenal, porque quando eles pegavam maçã dourada, indicava eternidade. Uhum. Então, quando ela está dizendo assim, consola-me com maçãs, e está no plural maçã ali, ela está falando de vários moveres de consolo, né? Através da maçã. Ela está indicando um mover de alguma coisa sobrenatural que eu preciso conhecer. Por exemplo, maçã de ouro. A autoridade, o ouro é a autoridade, está dentro do tabernáculo, é onde cobre a arca do propiciatório, está alinhado nas entradas. A prata está ali, são 3 metais fortes que tem dentro do tabernáculo: o ouro, a prata e o bronze. E na hora que Moisés faz o apelo para ofertar, o povo traz ouro, prata e bronze. Porque o ouro mostra a realeza de Deus, a soberania de Deus. E o ouro, é interessante que ele é um metal que não acaba. Você pode enterrar uma joia no fundo da terra e deixar década a década. Quando alguém achar,
ela vai estar intacta e é só polir que ela volta o brilho dela. Então, o que ela está dizendo? Olha, eu fui enviada para pagar uma dívida de bem de penhora, mas eu tenho minhas virtudes. Sim. Eu tenho minha maçã de ouro dentro de mim, eu tenho a fortaleza de Deus. E a prata representa a redenção. Aquilo que é a redenção, maçãs de ouro, em salva, bandeja de prata, é a palavra no seu tempo. Então, se a palavra de Deus está dentro de nós no tempo exato, eu acho fenomenal, porque é algo sobrenatural, é algo que a igreja ainda não viveu, mas precisa viver. Precisa viver. Nós vamos entrar em áreas aqui interessantes sobre confortar-me com maçãs. Sustenta-me com paz, conforta-me com maçã. Confortar. Uma outra coisa que eu vejo na maçã é que a maçã é um fruto que ela não pode ser demorado para ser ingerido. Ela não pode passar mais de uma semana. Ela por si começa a perder. Então ela precisa ser consumida com 8 dias. Geralmente a maçã, você olha ela por fora, está vermelhinha. Se ela não estiver no ambiente de temperatura dela, no ambiente dela, por fora ela está vermelhinha. Mas lá dentro, no miolo dela, dá uma broca. E uma bactéria começa a comer ela, um fungo melhor. Um fungo começa a comer ela de dentro para fora. Olha aí. Uhum. Então também está mostrando a fragilidade. Eu preciso me renovar, eu preciso me restaurar, eu preciso me reconstruir cada dia dentro de um ambiente seleto, num ambiente de adoração, num ambiente de louvor, num ambiente de oração, num ambiente de aprendizado, porque eu preciso aprender. Quando ela diz assim, conforta-me com maçãs, ela está dirigindo ao seu amado. Ela está dizendo ao rei, que era Salomão, e agora é a igreja de Cristo, mas ela está dizendo ao rei, ô rei, não deixe eu ser consumida, porque eu estou fora do meu habitat. Estou aqui nessa nação pagando uma dívida, sou um bem de penhora. Estou aqui envolvido em coisas que não foi eu que criei. Então não deixe que eu seja consumida. Sustenta-me, me dá um ambiente, me dá um lugar, me dá algo que me conforte, alguma coisa que me deixe confortada, como você falou, por dentro, em todo o seu campo emocional. O que tu acha disso? Só um parênteses aqui, o Fabinho entrou aí, a Wanda, o pessoal está mandando um recado aí, um abraço para todo mundo aí, que Deus abençoe, vamos que vamos. Esse detalhe da maçã de ouro, né? O reino de Deus estabelecido. Quando você pensa em ouro, é exatamente isso. Ouro é riqueza e o reinado é uma riqueza. Se você for pensar dessa forma, e aí, enquanto o senhor falava, eu fui me lembrando, veio algumas coisas à minha memória, à minha mente, a respeito da importância da maçã e o cuidado que se tem que tomar. As pessoas falam assim, se você parar para pensar, a maçã, se a gente trazer para nossa virtude aqui, para esse ambiente do espiritual, da plenitude, você vai entender eu consigo entender da seguinte forma: Deus nos dá algo tão perfeito. A maçã é linda, ela é saborosa, mas ela é algo que precisa ser, em primeiro lugar, protegida, porque se você não proteger a maçã, como o senhor falou, ela apodrece de dentro para fora. Ela por fora pode estar bonita, mas dentro está podre. Aí você perde o ambiente e aí você entra naquele tanto dito, né, que se fala e que se pronuncia muito, que são os sepulcros caiados, lindos por fora e podres por dentro. E isso é a proteção, é o cuidado necessário que nós temos que ter com a maçã. Outra coisa se você parte a maçã e não se alimenta completamente dela, deixa para depois, ela apodrece da mesma forma, ela vai ficando escura, vai perdendo o seu sabor, perde o seu gosto,
E aí porque ela você... pega os fungos muito rápido. Sim, e aí você perde a essência dela. Então, quando você traz isso para dentro da igreja, para o ambiente de Cristo e igreja, que nós estamos pensando na plenitude, a igreja vivendo essa plenitude, nós estamos dizendo a seguinte coisa: a igreja precisa entender, nós precisamos entender que a unção que Deus nos dá, o conforto, o cuidado, aquilo que Deus nos entrega em forma de sustento, como é a maçã, nós não podemos, primeiro, deixar guardada sem usufruir, porque se nós apenas deixamos guardar, não vou deixar guardado para que não aconteça nada pior, para que eu não perca. Isso gera a perda da qualidade. E nós perdemos como igreja muitas vezes isso. Agora, se você vou me alimentar de pouco em pouco, aí eu vou dar só um pouquinho, deixa guardado um pouco. Deus, nós precisamos entender que Deus nos dá constantemente. E essa constância não é para que a gente guarde, mas é para a gente abençoe o próximo, que a gente cuide desse ambiente. Se nós pegarmos aquilo que Deus nos oferece e alimentarmos e sustentarmos a glória para trazer o conforto, o confortar, cara, você vai pensar na grandiosidade do que é, porque Deus vai sempre nos entregando e nós sempre teremos maçãs novas, nós sempre teremos a maçã fresca com todos os seus benefícios, como a gente falou no começo da live. Se você tem todos os benefícios manifestos nessa maçã, nós não podemos guardar, porque isso é entregue constantemente. Por isso que a maçã vem no plural. Não é apenas uma que eu vou guardar e vou me alimentar de pouco em pouco, mas são muitas que eu posso me alimentar sempre, sem precisar ficar no guardar elas. Por quê? Porque elas se renovam. Elas se entregam constantemente a nós. É a primeira coisa que a gente pensa quando eu leio esse capítulo, e já preguei algumas vezes pelo mundo afora sobre isso, é que eu vejo as maçãs como o primeiro grande benefício que ela está dizendo: sustenta com passa, consola-me com maçãs. Quando ela pede o consolo da maçã, ela está pedindo os frutos espirituais. Porque se a gente adquirir os frutos espirituais, nossa vida é muito saudável. Se nós vivermos Gálatas, né, no caso, capítulo 5, ali, versículo 22, se a gente viver aquilo ali, 9 frutos, que é, vamos dizer que é isso aqui, a maçã do mundo espiritual, sustenta-me com maçãs, ou seja, eu estou dizendo: Deus, sustenta-me, consola-me, ou melhor, consola-me com maçãs, estou dizendo: Deus, consola-me com os teus frutos. Então, é um grito de dentro para fora, e esse de dentro para fora ele é respondido. Porque você vai ver os 9 frutos. Não sei se você está com a Bíblia aberta aí. Uhum. Gálatas 5, versículo 22, veja aí. É o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha que coisa maravilhosa. Quando você pega esses 9 frutos e divide ele em 3 grupos, você tem uma noção de um conforto tão grande, porque primeiro você pega 3 e atributa a Deus: o amor, a alegria e a paz. Eu sirvo a Deus não por obrigação, eu sirvo por amor. Uhum. Eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não é o medo do inferno, eu sirvo por amor. Eu passo minha luta, eu choro minhas dores, mas eu dou meu sorriso porque eu sirvo com alegria. Eu creio que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Salmos 30, versículo 5 diz isso: a ira do Senhor dura um momento, mas no seu favor está a vida. O choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Eu tenho este fruto dentro de mim, então esse fruto me consola. Ele diz, Paulo, o amanhecer de Deus acontecerá na sua vida. Então eu sirvo em paz no meio da guerra, no meio dos conflitos, no meio de toda a intempérie. Eu estou servindo a Deus em amor, paz e alegria. E eu sirvo o próximo com longanimidade, que está em benignidade e bondade. Então, quando eu entendo que eu tenho 3 para Deus,
eu estou bem consolado. Quando eu entendo que eu tenho 3 para o ambiente, para o coletivo onde eu estou, por onde eu passo, onde eu vivo, eu distribuo aquilo que está dentro de mim, aquilo que me consola. Então, o meu consolo é que Deus é benigno para comigo, que Deus é bondoso para comigo, que Deus é longânimo para comigo. Meu desejo é que você tenha longanimidade a meu respeito, bondade a meu respeito, benignidade a meu respeito. E aí, quando a gente tem isso dentro da gente, a gente distribui. E 3 para mim mesmo: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esses 3 comigo, eu vou obedecer a palavra, eu vou andar em ordem com Deus, eu vou viver os escritos. O que tu acha disso? É interessante isso demais, porque a gente pensa aqui nesses frutos, né? Nesse fruto, e pensando exatamente nesse que o senhor falou, nessa questão da divisão, né? 3 para cima, 3 para mim e 3 para o próximo, né? Aí a gente vê a importância desses benefícios. Aí você vê a importância de se alimentar e ser constante nesse processo. Porque essa constância, ela vai gerar em nós algo muito especial como igreja. Algo muito importante para esse tempo. Quando o senhor estava falando, e aí eu fui pesquisando aqui algumas traduções e tal, e aí eu achei também essa tradução do consola-me, né? Conforta ou consola-me. O consolar eu acho legal porque é algo que vai aliviar, né? Então, quando você para ler a palavra consolar, é algo que vai te aliviar, vai te tirar de. Mas te tirar de onde? Te tirar de ambientes de guerra, tirar de ambientes de confronto, tirar de ambientes de tristeza, tirar de ambientes de depressão, tirar de. Então, nós estamos sendo tirados de tentar aliviar algo. Então, a igreja precisa compreender a necessidade de se alimentar disso. E aí, esse fruto tão precioso nessas subdivisões, nessas 9 subdivisões, digamos, esses 9 gomos desse fruto, que nós temos que nos alimentar de todos eles, vai fazer com que a gente encontre e leve isso. Nós não apenas encontramos, mas nós levamos. Então, nós encontramos alívio, nós somos tirados de um ambiente e nós levamos alívio e tiramos as pessoas desse ambiente. É isso aí. E nós precisamos compreender essa importância. Essa é a verdade da igreja na Terra. Igreja na Terra não é para você pegar e ver do jeito que está e está valendo. Sabe? Ah, não, eu quero encher meus templos. Ah, eu prefiro, boto aqui. É melhor. Eu ouvi esses dias uma frase que eu achei um absurdo. É melhor ele pecar aqui dentro do que ele pecar lá fora, porque aqui dentro, pelo menos, eu estou vendo. Aí eu posso cuidar. Mas isso não é comer a maçã. Isso não é se alimentar da maçã. Porque quando a Sulamita não é o dizendo, conforto da maçã, não é o consolo, não é o conforto. Quando a Sulamita fala conforta-me ou consola-me com maçãs, ela está dizendo exatamente isso. Ela está falando assim, venha a sua maçã a mim, venha o seu ambiente a mim e eu vou aliviar, vou ser aliviado e vou trazer alívio. Isso é a igreja. A igreja que fala para o Senhor, Senhor, consola-me com maçãs, eu estou dizendo para os céus, Pai, desce com as maçãs de ouro, me entrega a tua maçã, me entrega esses frutos, todos os 9 gomos do fruto, e eu vou levar e serei também curado. Subdividir no ambiente. Né? E é isso essa que é a razão. Se nós estamos apenas pensando no lado de, vou ser longânimo com o pecado do próximo, eu vou ser manso com a irresponsabilidade do outro, mas nós estamos mandando para o inferno muitas vezes, porque nós não estamos tomando postura de liderança, de igreja, de eclésia, ou como quer que seja, como quer chamar, nós estamos perdendo a essência da palavra consolar. Consolar é levar alívio, ter alívio. É levar e tentar tirar. Então você tira dor, você tira sofrimento, você tira aflição, você tira palavras, você traz recompensas.
E traz promessas. É o que Jesus fala em João, capítulo 16, não sei se você tem aí. João, Evangelho 16, a partir do verso 5, é algo fenomenal. Porque Jesus ali vai falar algo muito interessante. João, capítulo 16, verso 5. E Ele vai... agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunte para onde vais. Isso, vai, continua. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a Consolador vós. não virá. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então aí está o consolo. Quando ela está falando lá, conforta-me, conforta-me, consola-me com teus dons, com teus... Aí começa a abrir uma etapa. Qual é o grande consolo que o Espírito quer trazer? Os benefícios, o perdão, por exemplo, o reconhecimento que eu tenho falha, que eu tenho pecado, que eu sou humano. Isso é muito importante. A igreja, na plenitude da palavra, não é a igreja que conhece o mover do Espírito, é a igreja que conhece o mover da palavra de dentro para fora. Porque o mover do Espírito ele fica muito na pele, dons, ministério, flui muito forte, cura, liberta, transforma. Mas será que esse é o meu consolo real? Será que isso me traz benefício para que eu tenha a vida eterna? Não, a vida eterna ela é adquirida pela manutenção. Consola-me, conforta-me. Consola-me, conforta-me com maçãs, porque eu vou me entregar em amor. Então, quando aí Jesus está dizendo, convém que eu vá. Porque se eu não for, olha, eu estou dizendo isso, vocês estão ficando tristes. Agora, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, em meu nome enviá-lo-ei. Olha só o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo isso aqui. Todos os benefícios que eu tive do Pai até hoje, através do Espírito Santo, eu quero que vocês tenham os mesmos benefícios. O Espírito me consolou em vários momentos trágicos, traumáticos da minha vida. É o que Jesus está dizendo. E eu quero que vocês tenham as mesmas experiências. Sentir que o Espírito, quando ele entra na tua alma, ele consola as tuas emoções, ele consola a tua mente intelectual, ele consola a tua mente espiritual, ele trabalha dentro dos seus campos gerais e gera um consolo, um conforto tão forte que você olha para a tempestade devastando, arrancando tudo do seu lado e você lembra e diz, Deus tem um caminho no meio da tempestade. E você se conforta, se consola e vence. Como os 9 frutos, há também os 9 dons. Os 9 dons também se dividem em 3 gomos. Se divide primeiro em inspiração, língua, interpretação de língua e profecia. São inspirações. Revelação, 3 de revelação, discernimento, né? Discernimento de espírito. E ali vai dizendo as revelações que vêm sabedoria e a ciência da palavra são de revelações e 3 de poder, cura, fé e maravilhas. Esses dons, eles precisam operar no ambiente que eu estou como igreja. E isso me consola, porque se eu estou doente, um dom de curar se manifesta, eu saio curado. Sim. Se eu estou em dúvida, um dom profético se manifesta, eu saio orientado. Se eu estou precisando de um discernimento, o dom de discernir se manifesta, eu ganho conhecimento de tudo, que são alimentos. Isso é para alimentar a igreja. Não é para fazer a igreja superstar, superpoderosa. A igreja, não, meu irmão, é para consolo. O Espírito é para consolar a igreja. O que tu pensa?
Eu estava até lendo aqui na sequência desse João 16, né? Depois que ele fala, quando eu for, eu vou-lo enviarei, eu acho muito legal a sequência, né? Então, quando ele vai, e ele, quando chegar, ele já vai enviar o Espírito. Então, ele vai fazer esse envio. Então, ele precisa sair, ele precisa partir daqui para enviar aquele que precisa vir. Aí o versículo 8 diz assim, e quando ele vier, né, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, esse ambiente de igreja, esse ambiente de uma igreja na plenitude da palavra, uma igreja que se alimenta e que é consolada por esta maçã, é uma igreja que tem o Espírito Santo convencendo do pecado, mostrando por que o pecado. O pecado não é aquele que... Não é porque eu fiz uma coisa eu deixei de fazer outra. O maior pecado é não crer nele. E o não crer nele é ir contra os seus princípios. Ah, eu creio em Jesus. Cara, se você crê em Jesus, por que você faz isso? Ah, cara, mas eu creio em Jesus. Cara, mas crer em Jesus, quando o versículo 9 diz assim, do pecado porque não crê em mim, não é porque você não acredita que ele existe, ou que ele existiu, ou que ele morreu. Não é isso que ele está dizendo. O pecado aqui que está dizendo é ir contra os seus princípios e ensinamentos. E aí é onde a gente perde a essência do consola-me com maçãs. Nós não podemos ser aliviados porque nós estamos indo contra princípios e ensinamentos e testamentos dele. Ele, como Cristo, teve um ensinamento para nós. Nós, como cristãos, somos referência deste ensinamento. E nós trouxemos e temos o Espírito Santo em nós para nos convencer deste detalhe, o pecado, porque nós cremos nele, então nós obedecemos ele. Da justiça, porque eu vou para o Pai, mas não me vereis. Essa justiça de eu não vejo mais, mas eu creio. Eu não estou mais com ele, mas eu creio. Eu não vejo fisicamente, mas eu creio. Isso é o que está dizendo aqui. Isso é o ser sustentado. Foi como eu falei. Isso é o ser consolado. Foi como eu falei. A palavra consolar traz exatamente isso, o alívio. É o tentar se aliviar. É o estar livre, estar liberado. Então, quando você pensa na palavra consola-me e entra nesses versículos de João 16, nós estamos sendo levados a uma igreja que alivia a dor, alivia o sofrimento, alivia as necessidades, mas também é uma igreja que traz o confronto do pecado. O pecado que nós precisamos ir. Essa é a igreja que vive na plenitude da palavra. É uma igreja que batalha contra o pecado e não aceita o pecado como está ali. Ah, eu aceito o pecador. Ele é pecador, traz o pecado de bagagem. Mas nós precisamos libertá-los. Nós precisamos trazer a libertação que a palavra diz, e que é o pecado. É o Espírito que convencerá o mundo do pecado. Esse Espírito habita em nós. E esse é o Consolador. E é o mesmo que 10, traz... Aí eu acho que fala algo. Sim, é o versículo 7 diz, né? O Consolador não virá, se eu não for. Se eu vou, eu trago o Consolador. E é a mesma essência que há no Consola-me com maçãs. Porque então, ela está dizendo assim, consola-me com... exatamente ela tá falando isso. alguém. Ela não está dizendo um ambiente, ela está dizendo pessoa. Ela está dizendo eu vou e envio o consolo. Sim, ele está dizendo uma pessoa, ele não está dizendo um verbo apenas, ou uma palavra, ou um sentimento. Ela está dizendo uma pessoa. Então, o consolo vem pela maçã. E quem entrega a maçã é o Consolador. É ele que vai trazer o ambiente. Então, ele vai convencer. A igreja tem por si a expressão do que convence do pecado, porque está dentro dele o Espírito Santo. Então, a igreja tem o Espírito Santo, então ela vai convencer do pecado. Não viva mais assim, não pratique mais isso, vamos mudar de rumo, vamos transformar a sua vida. Ela convence do pecado, convence da justiça, porque eu creio em Cristo, eu vivo Cristo, eu amo Cristo, eu estabeleço Cristo. E aí no versículo 11, o 10 diz, da justiça, porque não me
não vou Isso. para o Pai e não me vereis mais. Então, Isso é esse é o ambiente da justiça. Eu não vejo, eu não estou vendo, mas ele está ao lado do Pai com o Consolador que ele me enviou. Ele Isso. está no ambiente da glória com o ambiente da glória já em mim, que é o Consolador. E aí eu você tenho entra consolo. no 11. Aí No você 11. entra no 11. O 11 diz o quê? E do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então você não tem mais por que aceitar o julgamento. Você não tem mais por que aceitar as sentenças, porque nós estamos nos alimentando da maçã. A maçã traz sobre nós as virtudes, as bênçãos e as conquistas. Aí a maçã já é dentro de nós aqueles outros os benefícios que falamos no começo. Nós estamos imunes contra o pecado, imune contra Satanás, imune contra as guerras, imune, livre, liberto, livres, fluentes no Espírito. Isso é consolar com as maçãs. É entender essas três palavras, o pecado, da justiça e do juízo. Então, que dentro do tabernáculo chama ouro, prata e bronze. É isso que eu ia falar agora. Então, é estar dentro do tabernáculo, é ter o tabernáculo em nós. O ouro pela glória do Pai, o ouro pela grandiosidade do reino, né? A soberania. A prata é a expressão da redenção, né? E o bronze que é o juízo, gera está justiça. Livre. É a justiça. Você está livre do juízo. Pela justiça, você é livre do juízo, que é o bronze aí. E acaba com todo o julgamento de Satanás contra a igreja. A igreja está aceitando os julgamentos daquele que já está julgado e condenado. A igreja está se destruindo, pessoas estão se destruindo, porque Satanás está julgando, mas ele não tem mais autonomia para julgar em nós. Ele não tem mais autoridade para julgar. Ele já está julgado. Ele só traz palavras de mentira e acusação para tentar tirar o foco. Mas o juiz é Cristo e o Consolador está em nós. E quando você lê o verso seguinte, aí você lê o 11, né? Isso. Olha o seguinte. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Porque aí vai falar de coisa das guerras de hoje, cara. O conforto de hoje é justamente o consolo do Espírito Santo. Consola-me com maçãs, com os dons, com os frutos, com os 5 ministérios, 9 bem-aventuranças, com as promessas. Não temos tempo de falar aqui. Mas essas maçãs, maçã de ouro em salva de prata, que é a palavra no seu tempo, é a plenitude daquilo que Deus tem para nós, da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Sim. Então, quando a Bíblia está dizendo que ele não posso dizer tudo agora, porque não suporteis, já pensou se ele falasse, olha, vocês, vai chegar um tempo disso, daquilo. Não, então ele vai dizer, os sinais seguirão os que creem. Sinais vão manifestar a minha presença em ambiente onde eu estou, através do Espírito, gerando consolo, mudando de uma situação para outra. Então, isso é muito importante, porque a gente precisa entender que está falando de 9 dons, 9 bem-aventuranças, 9 frutos, 5 ministérios, mais as promessas compostas. Jesus, eu acho que a promessa mais relevante da Bíblia, tem muitas, claro, sim, mas eu acho que em Mateus, capítulo 28, quando Jesus fala algo ali sobrenatural, que eu acho que é sobrenatural, o versículo 20, não sei se você tem aí Mateus 18, 20, 28, 20, 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cara, isso me gera um consolo. Isso me traz um conforto quando eu estou numa crise. Olha que eu já passei algumas. Hein? Você, como filho, já conheceu algumas delas. Morte clínica, doenças pesadas, crise financeira, crise ministerial, perda de igreja. Mas o que sempre me trouxe paz,
sempre me gerou consolo. Foi essa palavra. Eu tenho esse versículo como silêncio dentro de mim. Nem prego muito sobre esse versículo. Ele é uma pregação para mim. Eis que eu estou contigo, Paulo, todos os dias. No seu dia mau, no seu dia adverso, no seu dia de lágrima, no seu dia de perda, no seu dia de erro, até no dia do seu pecado, creia, eu estou contigo para gerar em você um ambiente de consolo, um ambiente de conforto, um ambiente que você vai ter perspectiva que o amanhã será muito mais glorioso do que o ontem, do que os milagres que você viu ontem e hoje no seu dia adverso. O amanhã será muito superior, porque essa palavra não tem uma palavra mais profunda de consolo do que essa. Estou contigo todos os dias, até. Não importa o dia que você está, eu estou contigo nele. Não importa se você errou, pecou, cara, eu estou contigo nele. Basta que você me dá um sinal, pede um consolo, pede o perdão, se arrepende, converte, muda, se confessa, se rende a mim, eu estou contigo. Não importa. Cara, é muito... O que tu acha disso? É tremendo demais esse versículo, né? É saber que tudo se estabelece quando a gente deixa o Consolador chegar, né? Eu acho muito válido também, pensando nesse versículo que o senhor falou agora, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, cara. Aí você volta para o João 16:13, pensando em todos os dias. Aí você lê o João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade. Ele é alguém que nos consola com verdade. Ele não traz mentiras, ele não floreia, mas todos os dias ele traz uma verdade estabelecida nele para estabelecer em vós. Aí diz lá, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade até a consumação dos séculos. Então até o final, aí completa, porque não falará por si mesmo. Então ele não vai dizer o que ele quer, mas ele vai trazer um consenso. Vai trazer um consenso triuno para esse ambiente. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então ele está dizendo assim, que até a consumação dos séculos, o Espírito do Consolador que desce, esse Espírito trará sobre nós, sobre a igreja de Cristo, a verdade, transmitindo a verdade. Não é que ele vai trazer uma palavra de verdade, ele vai trazer a verdade absoluta para transmitir uma verdade. Então ele vai transmitir uma verdade da verdade absoluta. E aí ele vai falar o quê? Ele não vai dizer aquilo que ele quer como consolador, mas ele vai trazer um consenso triuno. É como se houvesse uma reunião celestial e essa triuna perfeição, essa trindade perfeita estabelece uma palavra e esta palavra ele anunciará. Ele dirá, ele proclamará, ele bradará dos céus a verdade e essa verdade será dita a quem tiver ouvido. A quem tiver atento, a quem tiver obediente, a quem tiver, como diz ali em cima, nos versículos anteriores, o pecado daquele que não creu, mas agora eu creio, então o pecado já não mais está em mim. Eu cumpro os princípios, eu cumpro as palavras, eu cumpro as verdades. Então eu ouvirei, e aí será anunciado em mim as coisas ainda que hão de acontecer. Eu vou antecipar, porque o que Deus tem para a igreja é exatamente isso, trazer a antecipação. Nós conseguimos antecipar Satanás, nós conseguimos antecipar. E por que antecipamos? Por um simples fator. O diabo não é onipresente, onipotente, onisciente. Mas o Espírito da verdade é onipotente, onipresente, onisciente. Então, o grito dela, ele antecipa tudo. Ele é o grito dela, consola-me.
Aí entra o Conforta-me. grito. Consola-me com as maçãs. Então, as maçãs de ouro em salva de prata estão para mim, para antecipar Satanás. Então, eu tenho os benefícios em mim, porque eu tenho o Consolador em mim. Porque ele não vai falar o que ele pensa, ele vai falar o que eu penso, que é Cristo, Sim. que é os céus, que é a triunidade, em harmonia, em conforto geral para um ambiente chamado igreja. Cara, a igreja viver a plenitude da palavra é muito lindo. O problema é que falta na igreja é conhecimento. Eu tenho conhecimento, sabe, Júnior? Eu tenho conhecimento para mim. Como igreja, eu tenho a minha estrutura. Eu não creio na derrota nunca, cara. Eu não creio em tristeza crônica. Eu não creio, eu acho que tudo é momento, é espontâneo, momento, passa. Quando você falou extrair da verdade absoluta, João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz essa palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do unigênito do Pai. Então, caramba, é muito forte isso aqui, porque quando Jesus está dizendo, estarei convosco todos os dias, isso me dá consolo. Isso é a maçã diária. Diária. Eu não preciso guardar ela, eu não preciso escondê-la, eu não preciso comer esse pedaço. Eu posso comer uma maçã inteira que eu vou ter uma outra maçã na sequência. Cada dia comer uma maçã. Que Cada dia eu vou ter esse ambiente. Vai destruir suas artérias espirituais, vai confortar seu cérebro, vai confortar sua voz, seu fonar, seu falar, vai consolar tudo aquilo ali, vai trazer consolo. Nós estamos chegando ao final. 3 minutinhos. Eu quero fazer uma oração, sabe? Eu sinto aqui de orar. Deus, eu estou diante da tua igreja pela rede social. Estou ouvindo o som da igreja, o brado da igreja. Estou vendo a lágrima da igreja em busca de um consolo, de um conforto. A gente lê Cantares, Senhor Jesus, capítulo 2, verso 5, quando a Sulamita diz, sustenta-me com passas, consola-me com maçãs, e eu me rendo, eu me entrego em amor. Parece que ela estava sorrindo, mas na verdade não estava. Parece que ela estava com toda alegria, mas na verdade não estava. Ela estava doente de sentimento. E ela estava pedindo consolo, eu preciso de consolo. Não preciso ser humilhada, não preciso ser pisada, não preciso ser arrancada daqui, jogada. Eu preciso de consolo. Senhor, libera o consolo sobre a tua igreja. Eu libero a plenitude da palavra sobre a igreja agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Faz suas considerações aí, Júnior. Está concluindo aí rapidinho aí, falta 1 minuto e meio, 2 minutinhos. Poderoso. Eu acho que semana que vem a gente entra nas passas, né? Mas o negócio é poderoso demais. Eu estou muito alegre e aprendendo muito, sabe? Tem sido especial o que Deus tem feito e levantado no meio da igreja nesse tempo. Então, Deus abençoe grandemente todos vocês. Tem sido uma bênção, uma alegria muito grande. Deus abençoe, um forte abraço e eu vou sair por aqui. Tchau, tchau, gente. Fui! Valeu, Deus te abençoe, pessoal. Deus abençoe a todos que estiveram conosco nesta live. Que Deus possa ter trazido o consolo que você precisa, a graça que você precisa. Sexta-feira estaremos aqui encerrando com passas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.